Vamos esperar iniciar a gravação. Acho que começou. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao ciclo de aulas remotas. Essa aula ela é destinada, a princípio, para os alunos da Escola Estadual Ruth Pacheco. Meu nome é Abraão Rodrigues, eu sou professor de Biologia e de Ciências, e hoje a gente vai falar sobre tecidos, sobre os tecidos humanos, embora nós não vamos nos aprofundar, vai ser uma aula introdutória, a fim de conhecer os principais, os 4 tipos de tecidos que compõem os órgãos do nosso corpo e aprender algumas das características que distinguem esses tecidos. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela para fazer uma breve apresentação, para que vocês vejam algumas imagens e facilite a compreensão. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Compartilhando minha área de trabalho. Ao final do vídeo, para quem é estudante, né, meu aluno, eu vou pedir para que realize, preencha, acesse o link que está na descrição para você realizar o preenchimento do formulário, respondendo também algumas questões que faz parte também do processo, né, formativo de vocês. Então, a gente vai falar dos tecidos humanos, tá certo? Deixa eu tentar ver se isso aqui pode ser ocultado. Vamos lá, tomar uma água. Estou tendo só um minuto. Parece que não está querendo. Acho que agora vai. Então, gente, nós vamos falar sobre os tecidos humanos. Antes de começar, eu quero retomar os níveis de organização da vida, né? Que a gente não vai trabalhar os níveis, mas só para a gente recordar, a gente já estudou a célula, né? E a gente viu que um conjunto de células semelhantes, elas se organizam, se agrupam para formar uma outra estrutura que a gente chama de tecido. Então, uma série de células se agrupam, formando um tecido para trabalhar de forma integrada em uma determinada função, né? E a gente vê que o conjunto de tecidos diferentes formam um órgão, que em seu conjunto forma um sistema de órgãos, que por sua vez é o que vai, vamos dizer assim, originar o organismo, né? Embora eu esteja falando, né, a gente vai falar sobre tecidos humanos, eu estou trazendo aí o exemplo de um outro animal para representar o organismo, mas a organização é a mesma. Eu trago um outro exemplo, né, agora do humano. Então, observem que a gente tem a célula em azul e o conjunto de células, né? Observem aqui, eu tenho algumas células unidas entre si, ligadas por determinadas estruturas, formando o tecido. É essa unidade maior formada por um conjunto de células que a gente vai estudar. Então, a definição de tecido pode ser a de que um tecido é um conjunto de células, né, agrupadas,
que vão trabalhar de forma integrada para realizar uma determinada função, que no seu conjunto, uma série de tecidos vão trabalhar de modo a fazer com que o órgão funcione, né? O órgão que é composto por esses tecidos. Nós temos, né, há 4 tipos, né, de tecidos humanos. A gente tem o tecido conjuntivo, né? Aqui está esquematicamente representando os 4. A gente tem o tecido conjuntivo, temos o tecido epitelial, né, à direita, o tecido muscular e o tecido nervoso. São os 4 tipos de tecido. Há subdivisões, ou seja, o tecido conjuntivo, ele tem subtipos, né? Há vários subtipos de tecidos conjuntivos. Então, um exemplo deles, por exemplo, é o tecido adiposo, então, o tecido ósseo é outro exemplo. A gente vai estudar isso depois com maior aprofundamento. Então, esses são os 4 tipos de tecido que formam os órgãos humanos. Quais são as principais características, né, dos tecidos de um modo geral? Primeiro, que geralmente eles apresentam formas e funções semelhantes, né? Então, as células vão se agrupar e, por exemplo, tende-se que há células que formam o tecido epitelial. Nesse caso, a gente tem várias células que apresentam várias formas, né? Tem tecidos epiteliais mais cúbicos, já são mais prismados, então, assim, as formas variam, mas geralmente as funções são de revestimento, no caso do tecido epitelial, e de secreção, né? O tecido muscular tende a realizar contração, né? E as células tendem a ter um formato fibroso. São células, né, alongadas. Então, a gente pode dizer que elas teriam formas, né, uma morfologia e uma fisiologia semelhantes. O tecido, na verdade, a gente tem que compreender que o tecido é um conjunto de células, mas ele está banhado em uma espécie de matriz, que é chamado de matriz extracelular. E aí a gente vai entender a matriz extracelular como uma espécie de local que contém substâncias, algumas moléculas, que são produzidas pelas próprias células e que vão auxiliar, dar suporte às células que fazem parte dos tecidos. Então, se a gente pensar na constituição do tecido, a gente tem que pensar que há a existência de células e de matriz extracelular, com proteínas e demais nutrientes, que vai ajudar tanto no apoio mecânico às células que fazem parte do tecido, quanto no transporte. Que tipo de transporte poderia ser? A gente pode falar do transporte de nutrientes, né, para a célula, para as células que compõem o tecido, mas ao mesmo tempo de catabólitos e de produtos formados na célula e que vão ser secretados, né, vão ser enviados para fora dela, vamos colocar assim. Sofrem um processo aí de exocitose, algo nesse sentido. Daí a gente dizer que a matriz extracelular teria função tanto de apoio mecânico, de transporte. Apesar de tudo, a gente precisa entender as células e a matriz extracelular como estruturas, né, que trabalham de forma integrada, né? Trabalham de forma integrada, de modo que ambos se influenciam
E o controle da composição de um vamos dizer assim, exercitada por outra. Então, as células controlam a composição da matriz e a matriz também acaba influenciando no funcionamento das células. É uma coisa importante para a gente pensar é que ambos respondem de forma coordenada às necessidades do organismo. Então, vamos ver, eu falei que são 4 tecidos, né? 4 tipos de tecidos. O primeiro tecido que a gente vai ver é o tecido epitelial. A gente vai ver só as características básicas. Primeira coisa, pensar que o tecido epitelial ele é constituído por várias células que estão muito próximas umas das outras. Essa proximidade a gente chama de a gente diz que, por conta dessa proximidade, as células do tecido epitelial elas estão justapostas. E aí a gente vai ver que tem uma diferença entre os tecidos na quantidade de matriz extracelular. Então, as células, no caso do tecido epitelial, as células são justapostas, elas estão bem próximas umas das outras, e a matriz, ela não. Há uma quantidade muito pouca de matriz extracelular. Né? De antemão, a gente pode pensar esses tecidos como tecidos de revestimento, que tendem a revestir superfícies, mas também podem ter a função de secretar substâncias, moléculas, né? A partir de estruturas chamadas glândulas. Então, as glândulas são formadas por tecidos, por tecido epitelial. A gente vai ver mais à frente que elas se dividem em 2 tipos. As glândulas podem ser exócrinas e endócrinas, e a gente fala delas mais à frente. Mas, a princípio, a gente precisa compreender essas 2 características. O tecido conjuntivo, por sua vez, tem as células mais espaçadas, a gente pode ver até pela própria imagem, que há um distanciamento entre as células. Se a gente pensa no tecido do sanguíneo, né, o tecido que compõe o sangue, é um tecido conjuntivo, e as células estão mais espaçadas, elas não são justapostas, né? Ou seja, elas não estão tão juntinhas, elas se encontram mais afastadas umas das outras, com menos ligação, né? Diferente desse tecido epitelial, que aqui é porque está bem ampliado, mas em tese elas estão elas estão bem juntinhas no tecido epitelial. Uma outra diferença é que no tecido conjuntivo há uma grande quantidade de matriz extracelular, né? Contendo uma série de proteínas, de substâncias que vão, inclusive, ajudar nos processos de cicatrização, né? Por exemplo, acabar, vamos dizer assim, fornecendo os nutrientes, inclusive, que o tecido epitelial precisa. Afinal de contas, o tecido epitelial, em sua maioria, ela é um tecido não vascularizado, né? Ou seja, não recebe suprimento tão fácil de sangue, de modo que, às vezes, acaba tendo suporte do tecido conjuntivo. A gente continua, o terceiro tipo que a gente vai ver, o tecido muscular. Qual é a grande característica do tecido muscular? Que a gente vê na imagem, ó, são células muito alongadas, né, característica morfológica dela, e em termos de função, elas são células com capacidade de elastecer, né, aumentar e reduzir de tamanho. Na verdade, é um processo de contração, né? Onde há contração, relaxamento. Todos os músculos são formados vamos dizer assim, a predominância de tecido muscular, mas no músculo a gente vai ter tecido muscular, inervação, então tecido nervoso,
né? Vai ter vascularização. Então, para você ver que a gente está falando do tecido muscular e não do órgão em si. Mas o tecido muscular funciona dessa maneira. Células que têm capacidade de contração. E aí a gente pode pensar que é por conta disso que há movimentos de alguns órgãos, é por isso que o coração bate, é por isso que a gente se locomove, né? A gente consegue levantar as coisas, porque há contração muscular. E o quarto tipo de tecido é o tecido nervoso. A gente está falando de células, né? De um tecido formado por um conjunto de células que são, né, principalmente os neurônios. A gente vai ver que tem as células da glia também compõem esse tecido, mas assim, as células do tecido nervoso, os neurônios, têm uma capacidade de processar as informações, né? Recebem informações, tanto internas quanto externas, processam essas informações e dão uma resposta frente a ela. Eu dei um exemplo na sala, que quando a luz incide sobre o olho, há, vamos dizer assim, um movimento, né, da pupila. Então, a pupila, uma contração. Está num local muito escuro, né, menos luz dilata a pupila. Observe, há um estímulo ambiental que precisa ser percebido, ou seja, há uma captação do estímulo, né? Há alguma coisa precisa avisar, vamos dizer assim, ao cérebro, e aí essa informação vai pelos neurônios. Lá vai haver um processamento que vai, vamos dizer assim, compreender o processo de há muita luz. Então, reage, por exemplo, realizando uma resposta que é, a partir, né, uma resposta dizendo contraia. Então, são células que são capazes desse movimento de, né, captar informações, processá-las e dar uma resposta em relação a elas, a essa informação. E tudo isso é feito a partir do que a gente chama de impulso nervoso, né? E a gente vai depois entender melhor como é que esse impulso nervoso funciona. Mas o importante é a gente entender esse movimento de captação, de processamento de informações e de fornecer uma resposta, né? Então, geralmente as respostas reflexas ilustram bem isso. Então, se a gente vê, há um movimento, né, com aquele martelozinho que bate na patela, na região próxima do joelho. O que é que acontece? Uma informação é enviada, só que dessa vez não vai para o cérebro, né, mas vai processada e uma resposta vai ser dada, que é a contração da musculatura. Todo esse processo é feito pelas células nervosas, né, que compõem o tecido nervoso. Eu trouxe algumas imagens para a gente retomar e tentar ver que há umas divisões em cada um desses tecidos. Por exemplo, o tecido epitelial pode ser dividido em formar epitélios de 3 tipos, né? Epitélio simples, o epitélio estratificado e um epitélio que a gente chama pseudoestratificado. Apesar da nomenclatura, o que a gente precisa entender é assim, a gente vai olhar a partir do número de camadas. Então, se o tecido epitelial tem uma camada apenas, a gente vai dizer, de células, né? A gente vai dizer que se trata de um epitélio simples. Se há mais de uma camada, como nessa imagem aqui, a gente vê 2 camadas, a gente vai dizer que já é um epitélio estratificado. A posição e a forma como o núcleo, por exemplo, se organiza em algumas células, né? O formato, a organização, às vezes dá a entender que a gente tem 2 camadas. Então, se a gente olha assim, os núcleos que estão acima, os núcleos que estão abaixo, a gente pensa assim, tem 2 camadas.
parece ser um tecido epitelial estratificado. Mas se a gente observar bem, não está tendo divisão de células. Aqui a gente não vê duas camadas reais, né? A gente vê que apenas os núcleos estão posicionados em lugares diferentes. E aí esse pseudo tem a ver com uma espécie de algo que é falso, né? Então parece, mas não é. Então, pseudo estratificado parece ter mais de uma camada, mas só tem uma. Isso aqui a gente está pensando principalmente nos revestimentos, né? Eu falei que o tecido epitelial tem função de revestimento, mas também tem função de excreção. E aí a gente pode pensar que há glândulas, tecido epitelial formando glândulas endócrinas e tecido epitelial formando glândulas exócrinas. Vamos compreender assim, a gente vai compreender a diferença glandular não a partir da substância que é produzida para ficar gravando o nome, né? A gente vai tentar entender que uma glândula exócrina secreta as substâncias, ou seja, libera essas substâncias em cavidades ou para fora do corpo. Vamos pensar aí naquilo que produz sebo, no que produz suor, né? E todas essas substâncias que eu falei são formadas por glândulas exócrinas porque são colocadas para fora do corpo, né? Ou em alguma cavidade, se a gente pensa na saliva. Já as glândulas exócrinas, ou endócrinas, perdão, são glândulas que produzem substâncias que são liberadas na corrente sanguínea, né? Acabam alcançando os vasos e, portanto, circulam pelo corpo, né, através do sangue. E aí a gente pensa nos hormônios, tá certo? Todo hormônio é produzido por uma glândula endócrina. O tecido conjuntivo a gente só vai mencionar porque em sala a gente vai trabalhar eles mais detalhadamente. Mas, por exemplo, a gente pode pensar em alguns tipos, né? Então, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, tem o tecido adiposo, que a gente pensa nas camadas de gordura, a gente pensa aí no tecido cartilaginoso, que formam as cartilagens, a gente pensa no tecido ósseo, que formam os ossos, tá certo? Tecido sanguíneo, tecido hematopoético, pensando aí na formação do sangue. Então, o importante é, falou em gordura, né? Camada de gordura no sangue, no osso, nos ossos, nas cartilagens, a gente pensa sempre em tecidos conjuntivos. Tecido muscular também tem subdivisões, a gente divide em 3 tipos. Os 3 principais, a gente primeiro divide assim, existem uma musculatura, existem tecidos que são estriados e tecidos que são não estriados e que antigamente eram denominados de tecido liso, né? Porque não tem essas bandazinhas que a gente chama de estrias. A gente consegue perceber, né? Parece que tem algumas faixas, algumas bandas que seriam as estrias do músculo. Então, a gente teria já essa primeira subdivisão. Mas aí vai haver uma musculatura estriada mais específica que forma o coração, que possui, né, que forma o tecido, né, cardíaco, compondo o coração, que vai ter algumas características mais específicas que a gente vai estudar mais à frente, mas é preciso já saber essa divisão. A musculatura que forma os músculos de contração voluntária, que é o esquelético, ou seja, todas as regiões, a musculatura esquelética está, vamos dizer assim, próxima sempre à estrutura óssea, permitindo a locomoção, né, a contração que permite locomoção.
E a musculatura lisa ou não estriada são aquelas musculaturas que revestem órgãos, né? E que não tem também uma contração voluntária. Então, há movimentos que ajudam no processo de digestão que são realizados pela musculatura lisa. A gente não controla isso, eles simplesmente acontecem. A gente pode pensar também na musculatura que reveste o útero e por aí vai. O coração também, embora seja estriado, também é uma musculatura não voluntária, né? A gente não decide parar, até porque senão a gente morreria. Então, por aí a gente vê a subdivisão. E depois a gente vai falar sobre os discos intercalares, como o potencial de ação, como a contração acontece de uma forma mais específica no coração. Por fim, a gente fala do tecido nervoso, a gente vai ver que o tecido nervoso vai ter neurônios que têm formas diferentes, então a morfologia é variada, alguns vão ser mielinizados, outros não, a gente vai ver isso depois, mas vamos ver que os mielinizados ajudam a fazer com que o impulso nervoso seja mais rápido. Mas, assim, o importante é entender que esse é mais ou menos o formato, é composto de neurônios, e o neurônio é uma célula muito peculiar, porque ela é dotada de um corpo celular, ou um soma, que tem ramificações que a gente vai chamar de dendritos, e um prolongamento relativamente grande, né? Eu falo assim relativamente porque, embora, né, sejam células que têm prolongamentos longos, há formatos diferentes e, portanto, o tamanho não necessariamente tem que ser o mesmo para todos os neurônios. Mas esse é o esquema básico de um neurônio. E aí a gente pode pensar até naquilo que a gente falou. Ó. Vai ter uma região de captação, claro que aqui é só para ilustrar, tá bom? Vai ter neurônios especializados para a captura, hormônios especializados para o processamento e neurônios, desculpem, especializados para a resposta. Mas, a princípio, entender que a informação chega nos dendritos, pode ser processada e depois uma resposta ser enviada. Né? Então, esse aqui é o esquema do tecido nervoso. Que eu trago um exemplo mesmo de imagem. Por exemplo, o estômago é um órgão que vai ter, né, por exemplo, um tecido muscular não estriado, então, ou liso, né? Mas também é formado por um tecido conjuntivo frouxo, vai ter sangue, né? Vai ter fluxo sanguíneo acontecendo, então também tecido conjuntivo. Tem um revestimento, uma camada de tecido, então tem camadas de tecido epitelial. Ele é inervado, então há tecido nervoso. Então, um órgão, observem que é o conjunto de vários tecidos diferentes. Por isso aqui a gente já tem uma ideia. E o organismo, por sua vez, aqui eu não estou falando do humano, estou trazendo o exemplo de um sapo, vai ser composto por todos esses tecidos, né? Cada órgão com seus tecidos. Então, tanto tecido epitelial, tecido conjuntivo, ósseo, nervoso, sanguíneo, muscular. As combinações e a forma como essas combinações se organizam vão delimitar o órgão, de que órgão nós estamos, né? Que órgão vai ser composto. E a depender da funcionalidade, maior funcionalidade, menor funcionalidade, a função desse órgão. Então, por exemplo, não faz sentido que o coração tivesse uma pequena camada de tecido muscular e uma grande camada de tecido nervoso e tecido epitelial, porque a principal função do coração é bombear, fazer o sangue circular pelo corpo. Então, nesse sentido, é preciso ter um órgão, vamos dizer assim, com uma grande musculatura.
Então, já o cérebro, responsável pelo processamento, né, de informação, a gente consegue ver, formar imagens por conta do cérebro, a articulação da fala, a contração dos músculos depende do processamento de informação e do envio dessas informações pela medula e até chegar até os músculos. Então, assim, esses órgãos, né, por exemplo, cérebro e medula, precisam ser formados por tecido nervoso e não tecido muscular. Então, os órgãos têm predominância de alguns tecidos e menor em outros, mas o conjunto de tecidos é que vão formar o órgão. Aqui tem um esquema que eu achei interessante na internet, eu mostro aí a fonte, que definem, né, faz um esquemazinho, uma síntese bem bacana. Então, tecidos são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada, né, para desempenhar uma função. Nós temos 4 tecidos: o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. O tecido epitelial possui células bastante unidas ou justapostas, apresenta pouca substância intercelular, né, que está fora da célula, entre as células, melhor dizendo. Ou seja, a matriz extracelular é a mesma coisa. A gente divide a partir da funcionalidade, tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial granular. Tecido conjuntivo tem uma grande variedade de tipos celulares, né? É diferente do epitelial, e apresenta uma grande quantidade de substância intercelular, ou seja, uma grande quantidade de matriz extracelular. Quais são os tipos de tecido conjuntivo? Tecido ósseo, adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, hematopoético e tecido conjuntivo propriamente dito, com algumas fibras e tal. Tecido nervoso apresenta capacidade de captar estímulos, como eu falei, né? Por exemplo, a luz é um estímulo. Processá-los e emitir respostas. Então, a gente pensa em vários exemplos aí, né? Calor, o corpo percebe o aumento da temperatura, processa isso e responde, fazendo com que haja algum tipo de reação. Geralmente reações de contração muscular, está muito frio, você começa a tremer para produzir calor, enfim, uma série de respostas. E a principal célula é o neurônio, tá certo? Tipo tecido muscular, a gente pensa na presença de células alongadas e com capacidade de contração. Tipos: o estriado esquelético, né, que formam a musculatura voluntária do corpo, os músculos dos nossos braços, das nossas pernas. O estriado cardíaco, que forma o coração, e o não estriado, que ajuda aí no funcionamento de alguns órgãos internos, ocos. Eu falei do útero, né? Falamos do estômago, os intestinos e por aí vai. Bexiga, enfim, tem uma série de órgãos. E aqui são as referências que eu utilizei. A gente discute isso melhor. No link vai ter uma possibilidade de vocês também falarem sobre o vídeo, o que acharam, falarem do vídeo, falarem do que acharam, para que a gente possa discutir em sala de aula, mas que vocês possam também sugerir, tirarem suas dúvidas, podem digitar, a gente discute em sala de aula. Peço já desculpa se eu cometi algum equívoco, falei na tentativa de tornar algo didático. Eu sempre digo, a gente pode acabar cometendo um equívoco ou outro, mas eu acredito que o fundamento, a parte mais central do conteúdo foi dada,
E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Também falem se não gostaram. A gente vai tentando adaptar e construir juntos, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.